O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão presentes, os que estão assistindo ao culto nesta tarde. Quero com muito carinho e muito respeito estar cumprimentando o pastor Zilmar. Deus abençoe ele sobremodo, toda a liderança dos Gideões, toda a igreja do Senhor. Quero cumprimentar aqui também esse povo bonito do CTM Vida. Eu amo, Deus abençoe sobremodo, e toda a igreja do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 4 em diante. Amém? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando-o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muitos iludira com mágicas,
Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O irmão acabou de orar por mim, mas eu gostaria também de orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Quero lhe pedir, continue sustentando o mundo espiritual desse lugar, calando todas as vozes contrárias, Senhor. Senhor, nesta tarde, nos ensina, Senhor, a calar toda inquietação, toda distração, toda dispersão, e traz a tua voz aos nossos corações. Continue abençoando o teu povo, Pai, que está ouvindo essa palavra, o teu povo que tem escutado N palavras, Senhor, que o Senhor esteja ministrando ao coração de cada um. Senhor, fala com o irmão, com a irmã, com o jovem que está aqui nessa tarde. Senhor, eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas reconheço que tu usa homens e mulheres. Então fala conosco, Jesus. Conversa com a tua igreja, Pai. Fala com cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. A meditação que eu quero trazer nessa tarde é a igreja, agente do reino. Há muito tempo eu escutei uma história que me ajuda aqui nesse começo. Conta-se que certo homem, em um país distante, decidiu construir um grande empreendimento, que na visão desse homem, seria o maior prédio do mundo. Então ele contratou pedreiros, carpinteiros, mestre de obra, serventes, pintores, e transmitiu-lhes a sua visão. Eu quero construir o maior prédio do mundo. Todos estavam felizes, envolvidos, trabalhando muito, dando o melhor de si. A construção avançava. Só que aquele homem teve um imprevisto. Ele ficou doente e teve que ir para sua casa e permanecer ali por algum tempo. Quando ele já se sentia melhor, ele decidiu vir até o canteiro de obras para ver como estava a construção, os trabalhos, e também como estava a visão dos seus trabalhadores. Então ele chegou, porque ele veio disfarçado. Então ele subiu até o último andar e encontrou um homem que estava construindo uma parede. Então ele perguntou para o homem: o que você está fazendo? E o homem disse: olha, eu estou construindo uma parede. Ele desceu mais um andar e encontrou um homem que estava rebocando uma parede. E ele perguntou: o que você está fazendo? E o homem respondeu: ora, eu estou rebocando uma parede. Então ele desceu outro andar e encontrou um homem que estava pintando uma parede. E ele perguntou: o que você está fazendo? E o homem disse: ora, eu estou pintando uma parede. E ele ficou muito triste, porque ele viu que no decorrer do tempo, aqueles trabalhadores haviam perdido a visão, e eles estavam apenas executando uma tarefa. E ele vai descendo em direção ao seu carro, muito triste, e no caminho ele escuta alguém cantarolando.
Então ele para escutar a música, e vem vindo um homem com um balde de massa nas costas. Então ele fala com aquele homem, e ele pergunta: o que você está fazendo? E o homem calmamente tira o balde de massa das costas, coloca no chão e diz: eu estou trabalhando na construção do maior prédio do mundo. Daqui a algum tempo, quando tudo isso aqui ficar pronto, eu passarei com os meus filhos e eu direi: eu fiz parte. Depois eu passarei com os meus netos e eu contarei a eles: eu fiz parte. Assim como esse homem, Jesus chamou homens e mulheres de uma condição de trevas para a luz, de uma condição de morte para a vida, de uma condição de escravidão para a liberdade em Cristo Jesus, de uma condição de condenação para a justificação por meio de Cristo. Formou a sua igreja. Pedro disse que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a gloriosa luz. Ele formou a sua igreja para louvor da sua glória, mas ele também transmitiu uma visão para a igreja. Ele entregou a ela a expansão do reino de Deus na terra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que com o decorrer do tempo, eu e você vamos nos perdendo e nos ocupando apenas de realizar tarefas. Não importa qual é o dom que você desenvolve, qual é o ministério que você exerce. Nós somos a igreja de Cristo na terra, chamada, capacitada pelo Espírito Santo para realizar a obra dele. Então todos nós fomos chamados para trabalhar na expansão do reino dele na terra. Aqueles que trabalham no acolhimento, eles não só acolhem, eles estão trabalhando na expansão do reino de Cristo na terra. Aqueles que trabalham como músicos, nos conduzem ao louvor e à adoração a Deus por meio de cânticos. Eles não só ministram louvores, eles estão trabalhando na expansão do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqueles que pregam nos púlpitos, nas praças, nos presídios, nas escolas, nas universidades, nas nações, eles estão trabalhando na expansão do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. O homem que eu tenho aqui é Filipe. E a história que nós temos aqui, o contexto desse texto, é um tempo de perseguição. Os cristãos estavam em Jerusalém, enfrentando uma terrível perseguição. Os apóstolos permanecem em Jerusalém, e os cristãos são dispersos. Quando eu olho para esse texto, eu preciso fazer você relembrar que eles saíram de Jerusalém, deixaram bens, deixaram relacionamentos com aquelas pessoas que não conheciam a Cristo,
Mas eles não deixaram a missão de Deus. Por onde eles iam anunciando o evangelho do nosso Senhor e Salvador. Primeiro aos judeus e depois aos gentios. Mas nós temos Filipe descendo a Samaria. Quem é Filipe? Filipe foi escolhido para uma necessidade da igreja. Mas Filipe fez mais do que lhe foi pedido. Filipe atendeu às demandas do coração de Deus. Serviu como diácono para uma necessidade das viúvas helenistas, mas estava disposto a servir ao Senhor em Samaria, numa estrada deserta, em Azoto, em Cesareia. Filipe é o exemplo de alguém que tem uma visão ampliada. Filipe conseguiu ver a necessidade de servir em Jerusalém, no ministério social com as viúvas, mas ele viu também a necessidade dos samaritanos, a necessidade dos gentios. Ele conseguiu ter uma visão abrangente que alcançasse a todos. Filipe é alguém totalmente direcionado por Deus, que se permite viver um alinhamento total com Deus e executar a obra dele na terra. Qual é essa cidade que Filipe vai? A cidade que ele vai é Samaria. O que caracteriza a condição dessa cidade quando Filipe chegou ali? Samaria é uma cidade enferma, doente. Samaria é uma cidade marcada pela possessão. Samaria é uma cidade que vive debaixo de enganos. O principal engano era um homem que vivia em Samaria chamado Simão. Esse homem chamado Simão, ele se auto-intitulava o grande. E as pessoas de Samaria também o reconheciam como o grande. Elas estavam todas olhando para esse homem. Esse homem as enganava diariamente. Ele enganava desde o pequeno até o maior, todas as faixas etárias. Ele enganava todas as classes sociais. Todas aquelas pessoas estavam voltadas para aquele homem, vivendo debaixo de um domínio de engano naquela cidade. Mas é nessa cidade que Filipe chegou. Filipe é aqui um agente de pregação para a cidade. Quando Filipe pisou em Samaria, ele não pisou com a expectativa do que essa cidade pode me oferecer. Não, ele pisou ali com a consciência do que ele tinha da parte de Deus para oferecer para a cidade. Eu e você estamos nos movendo na cidade. Existem cidades industriais, cidades portuárias, existem cidade comercial, existem cidades turísticas, existem N cidades. Existem cidades planejadas, cidades naturais. Existem cidades que são capital de algum tipo de evento, como vocês consideram e como o povo considera Gideões uma capital missionária. Mas como nós estamos nos movendo na cidade? Nós estamos nos movendo com a expectativa do que eu posso receber dessa cidade? Ou eu e você estamos nos movendo com a consciência do que nós possuímos da parte de Deus para oferecer para a cidade? Filipe se movia na cidade como agente de pregação do evangelho. Cada movimento de Filipe na cidade era para a salvação dos samaritanos. Filipe estava se conduzindo na cidade com uma agenda precisa. Ele tinha na sua vida um conteúdo claro. Filipe estava pregando Jesus e o seu reino. A mensagem era clara, uma mensagem totalmente cristocêntrica. A mensagem não envelheceu. A mensagem que Filipe pregou em Samaria é a mesma mensagem que eu e você devemos pregar na cidade. Nada mudou.
A mensagem de Cristo, a mensagem do reino, ela deve ser pregada em todas as cidades, em todas as nações, para todos os povos. Há uma necessidade urgente hoje. Eu e você precisamos inculcar nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, a mensagem de Cristo, a mensagem de Jesus e o do seu reino. Essa mensagem tem que ser amada, essa mensagem tem que ser apreciada, ela tem que ser querida por todos nós, para que em nenhum momento da nossa vida nós sentimos constrangidos de anunciar essa mensagem, e para que todos os jovens da nossa geração, eles possam se comprometer, como aqueles que dedicam tempo para o estudo da palavra, e também como aqueles que dedicam a sua vida em uma carreira para a proclamação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se essa mensagem tomar a vida da igreja, tomar as crianças, tomar os adolescentes, tomar os jovens, eles com naturalidade, com muita naturalidade, anunciarão a Cristo. O resultado será que nós teremos mais seminários abertos, na mesma proporção que outras faculdades de medicina, de engenharia, de direito. Nós teremos uma procura muito maior pelo seminário teológico com ênfase em missão do que com os cursos de direito, com os cursos de engenharia. Sabe por quê? Porque os nossos jovens entenderão que eles têm uma mensagem que é Cristo e o reino de Cristo, para anunciar a todos os povos, a todas as raças, a todas as etnias, a todas as faixas etárias, a todas as classes sociais. Eu e você precisamos sermos os incentivadores dessa geração. Muitos jovens não estão mais olhando ou vivendo a missão de Deus, porque tem faltado incentivadores. Amós registrou uma fala de Deus para o povo de Israel, em que Amós diz: eu escolhi entre vossos filhos, uns para serem profetas, e outros para serem nazireus. Mas vocês deram vinho aos nazireus, e falaram aos profetas: não profetize mais. Israel deixou de valorizar o que Deus valoriza. Deus valoriza vocacionados. Deus quer levantar uma geração de pregadores para essa última hora. E para isso, eu e você temos que ser os incentivadores. Nós temos que ser como o apóstolo Paulo. Lembra que Paulo chegou lá em Derbe e em Listra, e os irmãos falaram com Paulo: olha, Paulo, tem Timóteo aí. E Paulo trouxe Timóteo para a sua equipe e começou a trabalhar na vida de Timóteo, incentivando Timóteo à pregação, incentivando Timóteo a ter uma carreira, a viver para a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe qual é o resultado? O resultado foi que Paulo escreveu aos Filipenses, e Paulo diz assim: olha, eu quero falar sobre Timóteo, alguém que deixou de buscar os seus próprios interesses e agora só busca aquilo que é interesse de Cristo, alguém que está vivendo para o Evangelho. Se nós estamos ansiando por um grande avivamento,
Nós temos que entender que nós somos os incentivadores, os motivadores dessa geração, que é nós que vamos pegar essa moçada e vamos falar, vamos caminhar juntos, vamos realizar a obra do Senhor nas universidades, nas escolas, nas ruas. É nós que vamos abrir outros seminários com ênfase em missão. Somos nós que vamos incentivar essa moçada a entender que muito mais valioso nesta terra é viver para Deus do que viver para si mesmo. Somos nós. Eu tenho pensado sobre a continuidade, e eu pedi ao Senhor que me desse uma oportunidade de deixar aqui na terra um legado para muitos jovens. E o Senhor me deu um projeto, que é treinar 100 jovens. 100 jovens do Timor-Leste e de Moçambique. Trazê-los para o Brasil, colocá-los em um seminário, acompanhá-los, estar do lado deles provendo, incentivando, estar junto com eles, para que eles possam viver o seu chamado, viver a sua vocação. Hoje, nós já temos 20 jovens, inclusive temos 2 aqui. Mas eu creio que projetos assim serão levantados em todo o Brasil. Eu creio que o Senhor está trazendo um grande despertamento, e que nós valorizaremos o que Deus valoriza, e que nós teremos uma igreja que tem amor e paixão por anunciar Cristo e o reino de Cristo em todos os lugares. Filipe se movia como agente de pregação. Ele estava na cidade de Samaria e não tinha ninguém para supervisionar Filipe ali. Mas Filipe tinha consciência: o meu tempo não pode ser perdido nessa cidade. Eu preciso anunciar a Cristo para todos que estão aqui. Aquelas pessoas deixaram de olhar para Simão, e agora elas estão olhando para Filipe, e elas estão ouvindo o que Filipe está dizendo com muita atenção, porque o evangelho está sendo pregado na cidade. Eu e você somos responsáveis pela evangelização do mundo. Como Paulo disse: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque foi-me imposta uma obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo tinha essa responsabilidade. Ele sentia o encargo da missão que Deus havia dado a ele. Essa mesma responsabilidade deve estar em mim e em você. Nós temos as cidades para serem evangelizadas, e nós não podemos estar perdidos nos campos do Senhor. Muitos estão nas cidades, mas estão de braços cruzados, como espectadores da realidade da cidade. Mas é para isso que acontece o congresso de Gideões missionários. É para que novos trabalhadores se levantem para a cidade, para que você chegue na sua cidade e que você tenha uma agenda de evangelização para a cidade. Paulo chegou em Filipos e tinha uma agenda à beira de um rio para a evangelização da cidade. Paulo chegou em Atenas e ele tinha uma agenda de evangelização em Atenas. Todos os dias ele estava na praça evangelizando a cidade. Paulo chegou em Éfeso e ele tinha uma agenda lá na escola de Tirano. Todos os dias ele estava pregando o evangelho lá na escola de Tirano, dando desejo que todos os habitantes daquela região ouvissem a palavra do Senhor. Tenho eu me movido na cidade? Tenho eu consciência do que possuo para transformar a cidade?
Estou eu à disposição de Deus na cidade? Lembra lá de 2 Reis, capítulo 7, uma história do Antigo Testamento, que Samaria teve um tempo que ela teve uma grande fome, e Deus resolveu que mudaria a história de Samaria, dizendo que haveria alimento no outro dia para todo mundo. Na porta da cidade tinha 4 leprosos, e eles pensaram: se nós ficarmos aqui, vamos morrer aqui. Se entrarmos na cidade, tem fome na cidade. Se formos até o arraial do inimigo, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, aqui já iríamos morrer. Na cidade iríamos morrer também, porque a cidade estava um caos. As pessoas comiam carne humana, as pessoas comiam estercos de animais. Mas a palavra do Senhor diz para nós que eles foram até o arraial. O Senhor mandou um exército, vozes e vozes de um grande exército, e os sírios ficaram assombrados e fugiram daquele acampamento. Quando eles chegaram lá, o acampamento estava vazio. Eles entraram, visitaram as tendas e constataram que não havia ninguém ali. Começaram a comer e a desfrutar e a banquetear, e o tempo foi passando e eles começaram a aguardar, mas de repente eles caíram em si. O que nós estamos fazendo? Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até amanhã, algum mal poderá nos sobreviver. Então vamos até a casa do rei e anunciemos que tem comida para todos. Nós éramos esses leprosos, como eu disse aqui. Ele nos tirou de lá, nos colocou em um banquete espiritual. Muitos estão comendo, saciando, e agora já estão estocando, mas não dá para estocar. Tem um mundo faminto, tem cidades inteiras que precisam do evangelho que alcançou a mim e alcançou a você. Tem nações que precisam conhecer a Jesus. Então Filipe se sentia responsável pela evangelização da cidade, mas Filipe também era um agente de cura na cidade. A cidade estava enferma, muitas pessoas enfermas. As nossas cidades estão enfermas, pessoas estão doentes e necessitam de um milagre. Eu e você somos os agentes de cura. Como já foi dito aqui, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor quer curar a cidade por meio da instrumentalidade da igreja. O Senhor quer sarar a cidade por meio da instrumentalidade da igreja. Filipe começou a pregar. As pessoas escutavam a palavra, mas elas não só escutavam que Jesus curava, elas viam com os seus olhos as curas, os sinais, os prodígios. O ministério de Paulo foi um ministério de milagres. Lucas registrou que Paulo em Éfeso, Deus fazia milagres extraordinários pela instrumentalidade das mãos de Paulo. Lucas registrou que os apóstolos em Jerusalém, Deus usou os apóstolos e milagres foram feitos pela instrumentalidade dos apóstolos. Eu lembro-me que um dia eu estava no Timor-Leste, no hospital Guido Valadares. Então eu estava evangelizando dentro do hospital, e eu reconheci uma senhora que estava chorando muito ali. Então eu fui até ela e perguntei a ela: por que a senhora está chorando? E ela disse: olha, a minha filhinha está morrendo e eu preciso preparar o funeral. E eu disse: quem sabe eu posso ajudar? Vamos lá falar com a médica. Então eu fui falar com a médica, com ela, e a médica disse: olha, não tem nada que se pode ser feito.
Os outros médicos que estavam presentes na sala disseram: não há nada mais a ser feito. É uma desidratação severa, é uma desnutrição severa, é uma infecção nos pulmões. Não tem nada que se pode ser feito. Então eu disse: qual é o próximo passo? Retirar a criança e levar para casa e preparar o funeral. Então a mãe disse para mim: a senhora não tem um dinheiro para ajudar no funeral? E eu disse: mãe, eu não tenho, mas eu tenho uma contraproposta. Vai conseguir o dinheiro e me dá a criança. Ela disse: para quê? A criança tinha 2 anos e menos que 5 quilos de peso. Eu disse: vou levar para casa, porque eu sei o que ele cura. Nós somos os agentes de cura para a sociedade enferma. Tem sim uma sociedade enferma, tem sim cidades enfermas, mas tem uma igreja que é agente de cura. Deus, pelas mãos da igreja, realizará milagres extraordinários na terra. Levei a criança para casa. Fui orando, colocando a mão sobre a cabeça da criança e orando. E orando. Passaram-se os 2 dias, ela veio e disse: já conseguiu dinheiro para o funeral? E eu disse: não tem um funeral para ser feito, mas tem uma vida para adorar Jesus. A Domingas está lá no Timor-Leste, hoje com 18 anos, adorando ao Senhor com toda a sua família. Felipe também era um agente de libertação. O mundo não pode se auto-libertar. Ninguém pode se auto-libertar. É necessário uma igreja como agentes de libertação. Aquela cidade estava debaixo de um domínio de mentiras, e durante anos eles foram enganados, e Satanás ocupou aquelas vidas. Mas quando a palavra começou a ser pregada, o poder do evangelho, porque Paulo disse: não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder do evangelho foi entrando, e Filipe foi expulsando aqueles demônios, e os demônios saíam gritando em alta voz, porque por muito tempo eles estavam sossegados, felizes na cidade, mas agora eles tinham que sair revoltados, porque a libertação havia chegado na cidade. O Brasil, ele tem uma população carcerária de mais de 800.000 pessoas. É claro que os portões abrem todos os dias, e pessoas saem dali com algum tipo de liberdade, mas na sua maioria, elas continuam saindo dali escravas do pecado e dos demônios. A igreja de Jesus tem nela a autoridade, ela é legitimada para a libertação da cidade. É isso que aconteceu em Éfeso, quando o apóstolo Paulo estava ali pregando. Os filhos de Seba viram que com muita naturalidade haviam libertações. Então eles viram um endemoniado, e eles foram lá e disseram: esse conjuro por o Jesus que Paulo prega, que saia desse homem. O demônio disse: como assim? Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês não têm poder algum. É a igreja do Senhor que é legitimada. São esses jovens que libertarão a população carcerária do Brasil. São esses jovens, e somos nós que iremos às bocas de fumos, às cracolândias, que iremos à cidade onde pessoas estão vivendo debaixo do pecado
demoníaca. Eu lembro-me que no Timor-Leste, uma moça me ligou um dia e disse: irmã, eu escutei que você ora por libertação, pode orar por mim? Eu disse: o que passo contigo? Ela disse assim: olha, quando eu fico possessa, piolhos saem dos meus olhos e raízes da minha boca. Eu disse: tá bom, vou orar por você. Ela disse: você não acreditou? Eu disse: claro que não, minha querida. Ela disse: deixe-me ir. E ela chegou à nossa casa, no projeto. E quando ela chegou, que ela ficou possessa, os demônios tomavam aquela moça de uma forma muito violenta. E os piolhos escorriam dos seus olhos e as raízes da sua boca. Ela nos contou que no ano de 1975, os indonésios entraram no Timor-Leste e o pai dela ia perder a fazenda. Então, quando o pai dela se viu em apuros, ele pegou a menina, levou em cima de uma pedra e ofereceu aos demônios. Os indonésios não entraram na fazenda, mas a menina ficou possessa. Mas sabe o que aconteceu? Encontrou Jesus. E em nome de Jesus Cristo, os demônios saíram e a Cristina foi liberta e pôde viver uma vida normal para a glória de Deus. Olhe para todos os desafios do mundo. Tem uma igreja que é agente de libertação na terra. Aleluia. Filipe também. E eu e você também somos agentes de transformação das cidades. Como estava a cidade de Samaria? Triste. Como estava a cidade de Samaria? Uma cidade tomada pelos demônios, cheia de pessoas oprimidas. Como estava a real situação de Samaria? Uma cidade enganada por um homem que mentia à cidade, e a cidade mantinha o seu olhar para esse homem. Como estava a cidade? Endurecida. O próprio Jesus passou em Samaria e pediu hospedagem naquela cidade, e foi-lhe negada hospitalidade naquela cidade. Imagina, povo de coração endurecido. Mas não se preocupe, você está olhando para o Oriente Médio, uma porta aparentemente fechada. Não tem porta fechada que Ele não abre. Não tem coração endurecido que Ele não possa mudar essa história. Basta que chegue ali um agente da pregação do Evangelho, acreditando que o Senhor transforma realidades das cidades. Por que você imagina que nós saímos do Brasil e vamos lá para a África, vamos lá para a Ásia, vamos trabalhar entre os índios? É porque a gente acredita que Ele transforma cidades, Ele transforma povos, Ele muda realidades. Filipe foi pregando. As multidões agora não olhavam mais para Simão, mas elas estavam olhando para o homem de Deus na cidade. Elas atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Elas estavam sendo conduzidas ao batismo. E sabe o que aconteceu na cidade? Houve grande alegria na cidade. Sabe o que aconteceu na cidade? Libertação na cidade. Sabe o que aconteceu na cidade? Cura na cidade. Não foram algumas pessoas que experimentaram grande alegria.
foi toda a cidade. Sabe por quê? Porque Lucas está dizendo aqui: e houve grande alegria na cidade. Deus quer mudar a realidade das cidades, e o instrumento é eu, o instrumento é você que está aqui. Deus quer mudar a história de nações, e nós somos os instrumentos de Deus. Paulo também chegou na cidade de Éfeso, cidade da deusa Diana, da idolatria, cidade do desenvolvimento, da mágica, da magia. Paulo começou pregando durante 2 anos na cidade, e a realidade da cidade foi mudada para uma cidade que foi considerada uma cidade capital do avivamento da Ásia. Deus fez coisas extraordinárias naquela região. A mesma coisa que ele fez em Samaria. Eu comecei a pregar em uma aldeia chamada Kailoi, lá no Timor-Leste. Anos pregando ali e orando por aquele povo. A realidade daquele lugar parecia não mudar. Havia várias facções ali, grupos de artes marciais comandavam aquele lugar, com muita violência, muita feitiçaria. Mas Jesus salvou um casal naquele lugar, e uma obra começou em Kailoi. E sabe o que aconteceu hoje? O chefe das artes marciais daquela região aceitou a Jesus Cristo como Salvador. No dia que ele foi batizar, eu disse a ele: irmão Mário, será que não seria melhor nós irmos em um lugar mais reservado para fazermos o batismo? Ele disse: não, irmã Elisama, eu quero ser batizado no meio da aldeia, naquele rio que corre no meio, e eu quero que todos vão para cima da ponte e olhem de lá, e agora declarem: Mário é de Jesus. O Senhor salvou o chefe da aldeia, o Senhor salvou o feiticeiro do lugar. E sabe o que aconteceu? A igreja foi plantada e está crescendo naquele lugar, porque ele ainda muda a realidade. Onde o evangelho entra, a mudança acontece. Onde o evangelho entra, vidas e mais vidas e mais vidas são transformadas. Olhe para as nações, olhe para povos, olhe para cidades que necessitam de uma mudança, e se coloque diante de Deus aqui nessa tarde e diga a Ele: eu sou o agente de transformação de escolas públicas, de universidades, de bairros, de aldeias, de cidades. E Deus te usará sobremodo na cidade. Filipe também era um agente direcionado por Deus. Filipe não estava sendo guiado pelas demandas, mas ele era totalmente direcionado por Deus. Eu e você não podemos ser direcionados pelas nossas demandas interiores, pelos nossos próprios projetos, pela nossa própria vontade. Mas o Espírito Santo quer direcionar a igreja nessa última hora. Existem lugares que necessitam de você como missionário aí, e é aí que Deus quer te usar. Um avivamento estava acontecendo na cidade de Samaria. Pessoas estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. A cidade estava em movimento.
E Filipe talvez um dia estava lá movendo na cidade, andando e constatando tudo que Deus estava fazendo na cidade. E de repente, Filipe encontra com um anjo. E o anjo diz a Filipe: olha, Filipe, eu tenho um trabalho para você, numa estrada deserta. Mas quem é direcionado por Ele, pode estar no auge de um grande movimento. Sabe que a melhor coisa é ser direcionado pelo Espírito Santo para fazer a vontade dEle, porque o trabalho é de expansão. E como o trabalho é de expansão, tem alguém organizando e orquestrando a expansão no mundo. Então tem movimentos que parece que são movimentos muito pequenos, mas esses movimentos trazem grande expansão do Evangelho. Aquele movimento parecia um movimento pequeno, Filipe ir até uma estrada deserta. Não era não. Aquele movimento era para ultrapassar fronteiras. Filipe obedece à voz do Senhor e vai até a estrada deserta. E está passando o eunuco da rainha de Candace, que leu o profeta Isaías e não entende nada. O Espírito Santo diz: acompanhe o carro. E ele vai lá e acompanha. Ele aborda o homem e diz: entendes o que lê? E o homem diz: como posso entender se não tem ninguém que me explique? Filipe entra, explica, batiza o homem no caminho. Nesses últimos dias da igreja na terra, obras e mais obras serão realizadas no caminho. Pessoas serão salvas dentro dos aviões, pessoas serão salvas dentro dos ônibus, nos shoppings, no caminho. Quando a igreja se move, salvação acontece no caminho. E daquele simples movimento, o evangelho foi para a Etiópia, porque o dono que estava por cima enxergou a Etiópia, e Filipe foi o instrumento para a Etiópia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deixa Deus te direcionar, deixa Deus te levar. Existem movimentos que é para o dia de hoje, para o seu tempo agora. Então se permita ser direcionada, ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas nós também devemos ser agentes que participam do que Deus está fazendo na terra. Antes de Filipe ir ao encontro do eunuco, a notícia do avivamento chegou em Jerusalém. E quando a notícia do avivamento chegou em Jerusalém, Pedro e João desceram, não para supervisionar, não para dizer o que está acontecendo aqui, não é assim que se faz, não para questionamentos, mas sabe para que eles desceram? Para contribuir, para somar esforços, para participar do que Deus estava fazendo em Samaria. Sabe para que você deixou a sua casa e está aqui? Você está aqui somando. Você não veio até aqui para supervisionar nada. Você não está aqui para criticar nada. Você está aqui para somar e para participar do que Deus está fazendo na terra.
O Senhor disse a ele: aproxima do carro. Mas Filipe mediu a distância entre ele e o carro, e ele viu, não dava para andar, tinha que correr. A igreja tem uma grande tarefa: a evangelização do mundo, a expansão do reino nas nações. Não dá para andar, tem que correr. Não dá para gastar tempo com indecisões. Não dá para gastar tempo titubeando. Chegou a hora de assumir que somos os agentes da evangelização, da pregação, que somos os agentes da cura, da libertação, da transformação de nações e de cidades. E correr. Você veio até aqui para somar. E quando nós vamos para somar, o milagre acontece. A gente chega de coração aberto. Tá aqui de coração aberto. Pedro e João chegaram de coração aberto. Viemos para somar aqui, Filipe. Vão colocando as mãos sobre os samaritanos e eles vão sendo cheios do Espírito Santo. Vão colocando as mãos sobre os samaritanos e eles vão sendo cheios do Espírito Santo. E a cidade vai se enchendo do poder do Espírito Santo de Deus. Você está aqui para somar. Nós vamos fazer uma grande obra nesses dias, em todo o mundo. Nós vamos entrar no Oriente Médio. O Senhor já começou a mexer através da guerra, e as portas do Oriente Médio vão se abrir. Está você pronto para participar do que Deus vai fazer no Oriente Médio? Está você pronto para participar do que Deus vai fazer em toda a África, em toda a Ásia, em toda a Europa? Está você pronto para participar? Mas não fui eu quem tive a visão. Deus está chamando homens e mulheres para participarem do que Ele está fazendo, porque é a obra dele. Mas eu quero concluir aqui dizendo que Filipe era um agente para dentro e para fora. Filipe evangelizou Samaria, uma cidade inteira. Um agente para uma mudança na cidade de Samaria. Filipe serviu a igreja em Jerusalém, cuidando das viúvas. Filipe evangelizou o eunuco da rainha de Candace no caminho. Filipe foi levado pelo Espírito Santo, se achou em Azoto, e de Azoto, de cidade em cidade, ele foi evangelizando. Aí você pensa assim: meu Deus, como estava a casa desse homem? Um homem super ocupado. Aí Lucas tem que nos contar que Lucas, Paulo chegaram na casa de Filipe, e de repente vem uma mocinha lá. Quem é ela? Uma profetisa. Aí vem a segunda mocinha, filha de Filipe. Quem é essa mocinha? Profetisa. Aí vem a terceira mocinha. Quem é essa mocinha? Profetisa. Aí vem a quarta menina. Quem é essa menina? Profetiza. O homem impactou cidades, o homem impactou nações, mas o homem não descuidou do cuidado espiritual da sua casa.
Sabe o que eu quero te dizer? É que Filipe foi um agente para fora e um agente para dentro. Então eu perguntei para Jesus: Jesus, N pessoas, N pregadores irão pregar nos Gideões nesses dias, e irão trazer N mensagens, que todas elas o Senhor é que comunicará com a sua igreja. Mas o que o Senhor quer me usar para falar? E eu vim aqui trazer um apelo de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu vim trazer um apelo do coração de Deus. Ele me disse: vai lá, filha, e fala. Não tem como se eximir dessa responsabilidade de levar o evangelho a todos os povos, a todas as nações, a todas as faixas etárias, a todos os homens da terra, de todas as classes sociais. A igreja tem que se envolver ao máximo que ela puder em projetos missionários. Ela tem que se permitir ser usada nesse tempo para o maior impacto evangelístico e missionário que já aconteceu em toda a terra. Mas você precisa dizer que tem os da nossa casa. Eu não vou falar propriamente da família, mas eu vou falar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que estão ansiando uma carreira promissora no direito. Não que eles não possam servir ao Senhor no direito, servir ao Senhor na medicina, com a medicina, servir ao Senhor com a engenharia. Mas muitas vezes, nós nos reunimos em um congresso como esse e levantamos uma bandeira missionária, mas nós não estamos tirando os obstáculos para os jovens, mas nós estamos colocando obstáculos diante deles. Muitas vezes, sem perceber, tolhe-se vocações, colocam-se impedimentos. E quando os nossos filhos dizem assim: eu vou para os campos missionários, nós não apertamos a mão dele e falamos: e eu estou junto, eu vou te ajudar, eu vou trabalhar para isso, eu sou seu maior incentivador. Quando os nossos jovens falam em ir ao seminário, nós não abraçamos os nossos jovens, nós não acompanhamos os nossos jovens. Mas eu vim aqui trazer um apelo de Deus: levante nesse tempo para abraçar os que têm vocação específica, mas levante também para abraçar todos os adolescentes e todos os jovens. Vamos levantar a força jovem da igreja. Os nossos filhos têm que ser como as filhas de Filipe, profetizas da última hora. Saia desse congresso aqui, chegue lá na sua igreja, na sua casa, e invista em jovens,
Gaste dinheiro no treinamento teológico e missiológico de jovens. Abrace uma geração. Coloque uma geração para queimar. Quem vai colocar essa geração para queimar somos nós aqui. Quem vai inflamar essa geração somos nós aqui. Se desvalorizarmos o que Deus valoriza, não viveremos o maior avivamento da história. Epa! Faça como Paulo, faça como Filipe, pegue os meninos pela mão e diga: vou direcioná-los. Faça dos seus filhos meninos que falem sobre Cristo. Envolva os teus filhos no reino de Deus. E quando eles falarem para você: mãe, sou missionária, você vai dizer a ele ou a ela: e eu estou como sua incentivadora, eu estou te apoiando. Que termine os Gideões aqui, e que muitos seminários sejam abertos. Que termine os Gideões aqui, e que a partir de segunda-feira você abrace em oração os jovens da sua igreja e diga: vou andar com vocês até vocês fazerem a obra do Senhor. Estou adotando vocês. A partir de hoje eu estou adotando vocês. Eu estou adotando vocês. E são vocês que vão entrar nas nações e ir em todos os lugares. E nós estamos por trás como incentivadores e apoiadores. Eu quero orar com você, mas em um minuto eu queria que nós orássemos por todos os jovens que estão aqui. Você que é jovem e veio no congresso de missões, vem cá, é você, vem aqui em um minuto. Você que é jovem e veio aqui no congresso de missões, nós queremos orar por você. Levante do seu lugar e venha aqui em um minuto. Enxergue pela fé essa geração movendo nas nações. Enxergue pela fé essa geração movendo na Ásia, movendo na África, movendo nos hospitais, movendo nos presídios, movendo em todos os lugares. Enxergue pela fé essa geração de um lado para o outro. Aleluia! 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 Epa! Tem uma continuidade. Faça assim com a mão, faça assim com a mão. Tem uma continuidade, é com vocês. Tem uma continuidade, é com vocês. É claro que nós estamos fazendo, mas vocês irão ultrapassar limites. São vocês que irão às nações, são vocês que irão aos hospitais, são vocês que irão a projetos entre índios, nos quilombos,
aí, meninos, isso. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levanta aqui, Senhor, nos Gideões, pastores, missionários que acreditam, Senhor, que precisamos incentivar essa geração. E coloca fogo no coração dessa geração. Põe fogo no coração dessa geração. Inflama, Senhor, inflama, Senhor. E que nasça projetos aqui, que nasça projetos para a África, que nasça projetos para a Ásia, que nasça projetos para o mundo inteiro, Senhor. Que essa mensagem do Evangelho que está conosco, Pai, seja pregada em todos os lugares. Ai, amassuri me ouviquei. Usa esses jovens, Senhor, para a pregação. Usa esses jovens, Senhor, como agente de cura. Usa esses jovens como agentes de libertação. Usa esses jovens como agente de transformação de cidades, de nações. Usa esses jovens para participar do que o Senhor está fazendo na terra, Pai. Usa, Senhor, usa, Senhor. Oh, aleluia. Traz um mover muito grande, Senhor. E que sejamos incentivadores, Senhor, dessa geração. Aleluia. Aleluia. Você pode enxergar comigo. Enxerga nessa hora esses jovens se movendo nas nações. Enxerga agora esses jovens se movendo nas cidades. Enxerga esses jovens nos seminários. Enxerga o que Deus está fazendo na terra. São vocês. São vocês. São vocês. Estamos aí um passo do maior avivamento da história. E são vocês. Deus está levantando vocês. Eu fui para o campo missionário com 23 anos de idade. E Deus está levantando uma geração agora. Deus está levantando, são vocês. Aleluia, aleluia. São vocês que não cuidarão dos seus próprios negócios, mas cuidarão dos negócios de Cristo e servirão a Cristo. São vocês. Hey. Aleluia. Que a partir do ano que vem o número de jovens dobrem dos Gideões. E que muitos jovens venham. E que o número de jovens seja muito maior nos seminários, nas escolas, nos centros teológicos com ênfase em missões. Que Deus faça um mover muito grande na terra. E que muitos e muitos jovens se movam nas nações. Eu quero entregar o microfone aqui. Mas eu quero perguntar. Eu sei que a mensagem foi missionária. Mas eu quero perguntar. Onde tem alguém que quer reconciliar sua vida com Cristo? Ou
quer aceitar Jesus como Salvador? Se tem alguém que quer reconciliar-se com Jesus, vem aqui e dobre o seu joelho, ou levante a sua mão onde você estiver, e nós vamos orar por você. Você que quer reconciliar-se com Jesus, você que quer a partir de hoje entender que Ele veio para isso, para a sua cura, para a sua libertação, para a sua transformação. Se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus, quer entregar seu caminho a Jesus, quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou quer reconciliar-se com Jesus, esses jovens estão aqui para orar por você. Se tem alguém que quer isso, entregar a Jesus, aceitar Jesus como Salvador, pode vir à frente e nós vamos orar por você. Mas eu encerro aqui dizendo: eu estou crendo, eu estou crendo que daqui do Congresso de Gideões, esse ano, eu vou encontrar essas meninas nos aeroportos. Oi, oi. Eu vou encontrar essas meninas nas nações. Eu vou encontrar esses meninos nas nações. E um grande mover de Deus acontecerá pela instrumentalidade de vocês. Abraça esse jovem que está aí e diz a ele: é você o missionário da última hora, é você, menino, é você o missionário da última hora, é você o missionário da última hora.